Muito bem, vamos então aqui para mais um desses nossos bate-papos que já podemos dizer que são diários, já que é o terceiro dia consecutivo que nós o fazemos. Sejam bem-vindos aqui ao Instituto Hugo de São Vítor. Como anunciado, nós vamos falar hoje sobre o segundo nível de leitura, o sentido, o que é sobre o sentido figurado, o nível analógico de leitura, certo? Bem, nós temos, quando lemos uma história, como por exemplo uma fábula, não é? Nós vemos que aqueles animais que são ali personificados e certas definições de fábulas tratam justamente disso, não é? Que utilizam-se de animais para tratar, na verdade, de questões humanas, certo? E não animalescas. Não é um tratado de zoologia nem nada daquilo, certo? Os animais não falam como falam nas fábulas. Os animais não têm, não tomam decisões morais como fazem nas fábulas. E nós vemos que ali são tipos humanos, não é? E que tomam certas características dos animais para expor esses tipos humanos. Então, se nós temos um leão numa fábula, nós temos esse aspecto de realeza, nós temos um aspecto de nobreza, não é? Mas também temos um aspecto de agressividade, de ferocidade, e tudo aquilo que nós temos em um leão, sendo que o leão é conhecido de todos. Então, uma fábula dessa só faz sentido para pessoas que já ou viram um leão ou que já leram sobre o leão, já viram vídeos sobre leões e tudo isso, né? Então, nós temos que conhecer aqueles animais e aí relacionar certas características desse animal a certas pessoas, né? Então, nós temos assim, quando nós dizemos que uma pessoa é um leão, nada mais é do que uma figura de linguagem. Ninguém está dizendo que aquela pessoa é o animal da espécie leão, esse felino, certo? Mas está dizendo que a pessoa age, tem um temperamento que parece ser um leão, que ela tem essas características morais, psicológicas ou às vezes até mesmo físicas, não é? Que remontam a um leão, que lembram um leão. Então, dizer que uma coisa é como é a mesma coisa que dizer que não é exatamente aquela coisa. Ninguém se confunde com isso quando vê uma fábula. E uma criança, quando lê uma fábula, ela não, obviamente não faz esse raciocínio. Ela, quando nós dizemos que a raposa se encontrou com o cordeiro, né, o lobo se encontrou com o cordeiro, ela fica mesmo nesse nível literal, que é o primeiro nível. E é normal que seja assim, né? As crianças veem filmes, né? Podem ver centenas de filmes onde os animais estão interagindo, certo? Hoje em dia está muito famoso a patrulha canina, não é? No Brasil é chamado de patrulha canina, onde nós temos ali os filhotinhos de cachorro interagindo e salvando as pessoas e tudo isso, certo? Porque tem certas características ali dos filhotinhos que são transpostas para uma realidade, né? Então são animais mansos, indefesos e tudo isso, mas que estão fazendo grandes coisas, fazendo coisas heróicas, né? Tendo atitudes ali de heroísmo e tudo isso, né? E nós estamos ali num primeiro nível de leitura, que é o nível das crianças, não é? Ela não sai daquilo ali. Ela não começa assim, não, mas isso aqui está representando realmente os bombeiros que têm atitudes heróicas ao salvar as pessoas de incêndio, certo? Ela não faz nenhum salto interpretativo que é comum já dos adultos fazer, né? Passar para esse nível de leitura. Então, quando nós vemos que nós lemos algum livro, como por exemplo As Crônicas de Nárnia, e nós vemos ali que cada um dos personagens representa alguém na história da salvação, certo? Quando nós percebemos isso, é sinal que nós realmente estamos
começamos a entender o segundo nível de leitura, não é? E nós dizemos, isto significa isto, aquilo significa aquilo outro, certo? E nós fazemos isso o tempo todo, até mesmo na linguagem comum. Nós criamos, nós descrevemos certas coisas com outras. Certo? Não é possível passarmos o tempo todo falando, usando os termos mais precisos e exatos para aquelas coisas, certo? Os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias impressões, elas são sempre descritas com coisas que não são elas mesmas, certo? Isso só é próprio de um tratado científico, usar as palavras exatas para tratar das próprias coisas no seu sentido mais exato. Isso se torna, por vezes, até impossível, como é provado com a filosofia moderna, que nunca chega ao fim, né? A filosofia moderna quer usar as palavras mais específicas para dizer tudo, e isso Platão já tinha percebido há muito tempo, que isso não era possível, e no final ele conta uma história ali, né? Conta um mito que explica uma coisa a partir daquilo que a coisa não é, mas é como se fosse. Então, o tempo todo acontece isso, certo? Isso quer dizer que aquela história é mentira, que a verdade, na verdade, que a verdade estaria por trás da história contada? Não, tudo é verdade, a questão é só linguística, certo? É somente as palavras que são usadas para contar uma história são outras. Mas a diferença que há entre eu dizer que fulano rugiu ao saber que havia sido pego pela malha fina da Receita Federal, certo? É uma mentira. Ele rugiu, certo? Ele realmente emitiu o som de um leão quando foi pego pela Receita Federal? Não, ele não fez isso exatamente. Mas todo mundo entende isso, certo? Quando eu uso diversas outras figuras de linguagem, como por exemplo soltar as patas, né? Fulano já chegou na reunião soltando as patas. Fulano já chegou metendo a boca, certo? O que ele realmente chegou fazendo? Não, ele chegou já questionando tudo o que estava acontecendo ali e tal. E vejo que é muito mais difícil e muito menos expressivo e muito mais maçante e muito pouco prende a nossa atenção se nós formos realmente descrever a realidade em todos os pontos como ela realmente é. Nós não fazemos isso. A linguagem humana não funciona assim. O que nós fazemos é usar figuras de linguagem. Nós usamos metáforas, nós usamos sempre por analogia com as coisas. Então nós acabamos por usar, e eu citei ali no início as fábulas, porque os animais são sempre termos de comparação com as nossas próprias ações, certo? Quando nós dizemos que uma pessoa está sem fazer nada, nós perguntamos, tu vais ficar plantado aí? Né? Nós sabemos o que é estar plantado. Plantado é uma planta que está plantada, certo? Ela está fixa ali, com raízes no solo e imóvel, não é? E nós dizemos que uma pessoa está plantada. Ela realmente está plantada? Não, não está. Há problema nisso? Não. Quem entende as coisas assim, não, eu não estou plantado, eu só estou aqui de pé, certo? A pessoa tem um bloqueio cognitivo se ela não entende as metáforas, né? Todo mundo vai, não, meu Deus, a pessoa não entende a metáfora. Eu não quis dizer que ela estava plantada, que ela tinha lançado raízes no solo, eu só disse que ela estava ali parada sem fazer nada, imóvel, e só que dizer parado sem fazer nada imóvel é muito menos expressivo, né? Não tem tanta força do que se eu disser que a pessoa está plantada, né? Quando nós dizemos que numa reunião fulano ficou somente chovendo no molhado, certo? Expressão, é uma expressão. As expressões são assim figuras de linguagem. O que nós entendemos por isso é que ele ficou dizendo coisas inúteis, certo?
ficou dizendo coisas inúteis. Chover no molhado é fazer algo inútil. Por quê? Né? Se está molhado e chove por cima, não muda nada da situação que já estava ali antes, certo? Se eu molho as plantas enquanto está chovendo, eu estou fazendo algo inútil. Se eu lavo o carro embaixo de um temporal, estou fazendo algo inútil. Então, qualquer coisa inútil que não acrescenta em nada, que não modifica aquela situação, eu posso usar essa expressão, está chovendo no molhado. Agora, se nós entendemos essas expressões, não é? Isso se aplica também à literatura. Isso se aplica a cada uma das frases que está sendo dita, porque uma frase como essa pode ser usada mesmo na literatura, mas se aplica à história inteira. E aí que acontece o grande salto que diferencia as pessoas com uma vocação para os estudos das pessoas que não têm essa vocação e que não são culpadas por isso e que não são piores por isso, não são piores seres humanos porque talvez não sejam chamadas para os estudos. Mas quando uma pessoa, ao deparar-se com certo drama humano, não é? Às vezes nós temos alguém contando sobre a difícil situação de seu irmão que está tendo uma crise no casamento e tal, e há duas atitudes possíveis aí, onde nós já podemos ver a diferença que há entre uma pessoa com vocação para os estudos e outra. A pessoa sem vocação para os estudos ouve da opinião, normalmente narra algum caso que aconteceu consigo ou com algum conhecido e que possa ilustrar aquela mesma situação, dizendo, é a mesma coisa que o fulano, e aí conta aquela história. Normalmente a pessoa que está narrando o seu drama não quer saber. E existe a pessoa com vocação para os estudos, que é até mais chata que essa, que ela vê assim, não, isto aí é sempre a mesma coisa, né? Com Lucrécia, Dido, enfim, começa a dar diversos, né? Penélope, Écuba, tantos outros, e dá tantos outros exemplos assim da literatura, porque esses exemplos ilustram esse drama que a pessoa acaba por viver ali, não é? E é claro que nós não lemos um drama literário, por exemplo, para entendermos o drama literário, mas sim para entender a realidade inteira, para entender a nossa própria vida, a vida das outras pessoas, certo? Porque ali há algo de universal, e dizer que é algo de universal é algo que é sempre válido. Então, se nós vemos Écuba, ou se nós vemos... Écuba não, mas vamos pegar aí. Se nós vermos... o próprio drama de Penélope e Ulisses, certo? A esposa que espera pelo marido é assediada e fica com aquela incerteza sobre a volta do marido, mas ao mesmo tempo com fé que isso acontecerá, certo? Então isso aí está falando sobre o aspecto universal que há toda vez que alguém espera por alguém voltar, certo? Sim, mas ainda é muito raso. Estamos começando a entrar no segundo nível de leitura. Nós realmente estamos falando de uma espera, mas há muito mais coisa aí nessa mesma narrativa que pode nos ajudar a entender com maior profundidade diversos outros dramas humanos, diversas outras situações humanas, certo? Porque nós temos que realmente penetrar na pele, certo? Nós temos que vestir a pele de Penélope, certo? E aí nós vamos ver assim, não, ela poderia simplesmente fazer isto, ou aquilo outro, né? Se eu fosse ela, eu faria isso. Se eu fosse ela, eu já teria desistido de esperar. Não, se eu fosse ela, eu teria dado uma outra forma de já me livrar de todos aqueles pretendentes que estão ali cobiçando a sua mão para ficar com o reino. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, certo? Então nós vemos que quando nós
passamos para o segundo nível e conseguimos entrar nessa situação, não é que não estamos falando somente daquela narrativa como o primeiro sentido dá, não é? Penélope esperando, eu entendi, tá? Penélope está esperando Ulisses voltar, entendi a história, certo? Não fica somente aí. Aí nós percebemos, não, aqui está falando da espera em si, está falando da fé, da esperança, certo? Da confiança que ela está cumprindo, se ela cumprir o seu dever, tudo acabará bem, certo? Está falando desses diversos aspectos. Aí sim eu terei condições de realmente partir, só aí eu terei condições de partir para o terceiro nível, que é o terceiro moral, e fazer com que aquela história me ajude a tomar as minhas próprias decisões em situações do mesmo tipo. Às vezes nós não estamos esperando por ninguém, nós estamos simplesmente esperando por uma ligação após uma entrevista de emprego, nós simplesmente estamos esperando que as ações que eu comprei de tal empresa valorizem, nós simplesmente estamos esperando que, que o tempo amanhã esteja ensolarado para que eu possa fazer o passeio que eu quiser. Não é? E quando nós temos internalizado o mito, a narrativa inteira de Penélope esperando por Ulisses, não é? E tivermos, através do segundo nível de leitura, percebido que aquilo é uma imagem inteira dessa sensação, dessa angústia que é o esperar pelo outro e, ao mesmo tempo, uma imagem da força de quem acredita que tudo vai acabar bem se eu tomar as decisões certas, isso nos ajuda a tomar a melhor decisão enquanto eu espero, seja lá por o que for. Então, se eu não passar pelo segundo nível, não é? Eu não conseguirei ir para o terceiro. É uma escada, e uma escada com degraus bastante altos que eu não consigo subir, não é? Não consigo pular assim e subir de 2 degraus, de 2 em 2 degraus. Né? Eu preciso sim realmente subir um e depois o outro. Se eu não ler o texto e compreender a história, eu não consigo perceber o que há por trás daquilo, certo? Do que aquilo é a imagem, e eu não consigo aí sim tomar nenhuma decisão, não consigo fazer com que aquilo esteja internalizado em mim e que me ajude a, como eu disse, esperar pelo um tempo ensolarado amanhã, ou esperar alguém que precisa voltar de uma viagem, esperar que as ações que eu comprei da empresa X valorizem, ou qualquer coisa do tipo, certo? Então, esse é o passo, não é? E as crianças fazem isso. As crianças ficam no primeiro nível e é natural que o façam, certo? E nós não temos que forçar nenhuma criança mas o que isso aqui realmente está falando, né? Se nós perguntamos para uma criança que leu uma história ou viu um filme sobre o que o filme trata, ela simplesmente tem que narrar o que ali aconteceu, não é? Somente o adulto já é capaz de subir mais um degrau nos níveis de leitura, né? E, não, isso aqui trata da esperança, isso aqui realmente trata da prudência, isso aqui trata de tantas outras virtudes que nós vemos aqui, para usar aqui o exemplo de Penélope esperando por Ulisses, né? E aí sim, nós vamos para um terceiro nível. Mas o segundo nível é fundamental justamente por causa disso. Amanhã, então, fica já combinado que falaremos desse terceiro nível de leitura, o nível moral, não é? E que nós não podemos pular de um para o outro, certo? Talvez com textos mais simples seja bastante evidente, não é? E o nível moral atropele um pouco o primeiro. Mas, normalmente, não é assim quando nós lemos uma história, quando nós lemos literatura de imaginação. Normalmente o que acontece é que nós temos que ir aos poucos, subir um degrau de cada vez, e sempre para cima, não é? Eu não gosto de usar o termo aprofundar na leitura, porque nós não aprofundamos, não é? E usando aqui a metáfora mesmo, nós não vamos para o fundo, nós vamos para o alto. A leitura é algo que nos conduz para cima,
Então, cada um dos níveis de leitura são como degraus em uma escada que sobe sempre para o alto e não que aprofunda, certo? Então, vamos sempre seguindo as nossas leituras e buscando o alto. Muito obrigado a todos. Até amanhã aqui neste mesmo horário.